Mikage é o personagem mais superestimado de Blue Lock, porque ele não é visto como um potencial por ter múltiplas habilidades, e sim como um faz tudo. Sabe aquele papo de quem faz tudo acaba não fazendo nada? Isso não funciona para pessoas criativas, porque na verdade essa é uma habilidade que os maiores gênios e artistas da história da humanidade tinham. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que o Real Mikage te ensina sobre criatividade. Pra você que não sabe, Blue Lock é um anime sobre futebol, parecido com o Super 11 que passava lá na Rede TV quando a gente era criança, só que sem os superpoderes. Porém, todos os jogadores são super habilidosos e cada um deles tem a sua especialidade. Por exemplo, tem um personagem chamado Bashira que ele tem uma habilidade de driblar a bola tão rápido como se ele estivesse dançando no campo. Enquanto que o Konagami, ele tem um chute tão forte que o cara consegue chutar pro gol estando no meio da quadra. Inclusive, ele era um dos meus personagens favoritos. Eu queria muito que ele tivesse chegado até o final. Todos eles têm o objetivo de se tornar o melhor atacante do Japão e vencer a Copa do Mundo. E no meio deles nós temos o Real Mikage, que ele não tem só uma habilidade, ele tem múltiplas habilidades. Ele consegue fazer qualquer jogada com 99% de precisão e até copiar a habilidade de outros jogadores. E não é só no futebol que ele consegue ser versátil. Quando mostra a vida dele no anime, ele sempre teve vários hobbies. Então ele canta, ele dança, ele joga bola, ele faz tudo isso com a mesma dedicação. Só que essa capacidade de ele conseguir se diversificar em vários hobbies diferentes me lembrou muito uma pessoa criativa. E essa habilidade tem um nome, são pessoas polímatas. Polímetas são pessoas multifacetadas que são caracterizadas por uma grande curiosidade que os leva ao aprendizado contínuo e ao envolvimento em áreas diferentes como formas de expressão diferentes, pois não se trata apenas de acumular conhecimento, como muitos acham, mas também de saber aplicá-lo e expressá-lo de diferentes formas. E para os criativos é importante a gente ter outros hobbies e conhecimentos porque de alguma forma a gente consegue conectar uma habilidade com a outra e melhorar ainda mais o nosso potencial. Um exemplo foi um neurocientista chamado Santiago Ramon e Cajal, que quando criança ele tinha um talento para desenhar e queria fazer artes visuais, só que o seu pai, que era médico, achava que isso não dava futuro e o incentivou ele a seguir a uma carreira médica. E em 1987, quando ele já estava formado e estudando sobre o sistema nervoso central, naquela época não existia tecnologia suficiente para registrar, fotografar as imagens vistas nos microscópios. Então, ele usou das suas habilidades artísticas para desenhar mais de 3.000 imagens de anatomia dos neurônios e mudou toda a história da neurociência. O cara usou do seu talento artístico para mudar a ciência. Leonardo da Vinci era um polímata, porque era um pintor, só que o cara também era engenheiro, matemático e estudava até mesmo anatomia humana. O Leonardo da Vinci também utilizava dos seus talentos artísticos para desenhar os projetos de engenharia e anatomia humana. É por isso que o fato do Real Mikage conseguir fazer outras jogadas o torna uma vantagem para vencer no jogo, porque ele tem habilidades que os outros jogadores não têm. E ele pode usar isso ao seu favor fazendo a jogada certa contra o ponto fraco do outro jogador. Porque pensa comigo, se tem um jogador que chuta tão forte contra o Konagami, ele acaba não sendo tão bom em driblar a bola. Só que o Real Mikage, ele pode utilizar dos seus 99% para driblar a bola contra os 5% do Konagami. E assim virar o jogo. Porque mesmo que ele não consiga atingir 100% das suas habilidades, ele ainda tem um leque de opções muito maior do que os outros jogadores que só têm
uma habilidade. Na prática, isso pode se tornar uma vantagem para quem trabalha usando a criatividade. Porque se você é uma social media, por exemplo, você não precisa se resumir a só criar conteúdo. Você pode oferecer um serviço de design, copyright e assim ter uma cartela de clientes muito maior e conseguir cobrar mais caro do que se você se especializasse em uma coisa só. E quem procura uma social media geralmente acaba precisando de uma design e copyright. E por que não você oferecer esse serviço? É por isso que, quando o Helm Kaji diz no episódio 4 da segunda temporada, porque ter outras habilidades não se trata apenas de acumular conhecimento, mas sim de aumentar o seu repertório criativo, que vai te ajudar a melhorar ainda mais na sua área de atuação. É por isso que pessoas criativas, eles tendem a seguir a curiosidade, a estudar outros temas e desenvolver múltiplas habilidades sobre várias áreas da nossa vida, porque não se trata apenas de interpretar a realidade, mas também de saber como melhor agir sobre ela. O que destrói totalmente aquela teoria de que quem faz tudo acaba não fazendo nada, então é melhor você focar em uma coisa só e se especializar naquilo. Sim, você é privado de explorar novas habilidades enquanto passa o resto da sua vida fazendo a mesma coisa num trabalho medíocre. E é por isso que quando o Helm Kaji diz nesse mesmo episódio, não me chame do homem que faz tudo, e sim do mestre que sabe fazer tudo, ele desperta o seu lado camaleão, porque ele reconheceu que o seu maior potencial não está em fazer uma coisa só, e sim conseguir fazer de tudo que a sua habilidade lhe permite fazer. E agora eu vou dar um exemplo pessoal meu de como que um hobby seu pode ser a motivação que você precisa para estudar ou até mesmo a encontrar a sua profissão. Eu sempre gostei de assistir gameplay. O que eu mais gosto são de ver as histórias e teorias, e foi por causa de gostar de videogame que eu comecei a estudar programação sozinha, porque eu queria saber como que o jogo era feito. Então, nesse caso, foi um hobby meu que me motivou a estudar. Só que quando eu era adolescente, eu queria ser tatuadora, porque eu desenhava e eu queria trabalhar com isso. Só que a minha família não gostou e me incentivou a ir para faculdade de arquitetura, onde lá eu aprendi a desenhar casas e planta baixas, e eu gostava disso. No caso, foi um talento meu que me motivou a encontrar minha profissão. Mas calma, não para por aí. Quando eu tava na faculdade, eu tive que comprar um notebook gamer para aguentar os programas de arquitetura. Aí eu lembrei de um programa de programação que era usado para fazer a renderização dos jogos e comecei a usar para fazer a modelagem das casas em 3D. É assim que eu melhorei os meus projetos disso para isso, sendo que eu ouvi a vida inteira que jogos e desenhos não dava futuro, que quando eu crescesse eu ia parar de desenhar, de jogar, porque não ia ter tempo, sendo que foi justamente esses hobbies que me ajudaram a melhorar no futuro. E mais tarde eu descobri que tem uma área da arquitetura que ela é especializada em criar cenários para jogos, tipo cidades, casas, paisagens. Poxa, muito legal, né? Inclusive, comenta aqui um hobby seu que te ajuda profissionalmente, na sua opinião. Por isso, não caia nesse papo de coach que você precisa encontrar um propósito na sua profissão, porque seguir a curiosidade é justamente viver o propósito enquanto você vive o processo. E pessoas criativas, geralmente a gente não busca validação, a gente busca, por meio dos nossos hobbies e interesses, viver uma vida que vale a pena. E para mim, uma vida que vale a pena é uma vida de busca por conhecimento, porque buscar conhecimento se torna tanto a motivação para buscar quanto o objetivo final para chegar. Faz sentido para você? Porque eu não sou nenhuma viciada em anime, mas eu gosto de maratonar para relaxar. E quando eu tava assistindo esse episódio, eu falei, caraca, isso dá um bom vídeo. E criatividade é assim, ela vem, as melhores ideias vêm do seu cotidiano. E se você quiser bater um papo sobre criatividade comigo, me segue lá no Insta e até a próxima.